Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã. Denise. É isso, nós vamos falar sobre o corte dos juros básicos que foi definido ontem pelo Copom, mais uma redução de 1 ponto na taxa Selic. Nós estamos na linha com o doutor em economia Samuel Pessoa, consultor, pesquisador do IBRE, Fundação Getúlio Vargas. Professor Samuel Pessoa, bom dia. Bom dia, Denise. Eu queria a sua avaliação em relação a esse corte dos juros. Ontem, alguns analistas estavam aí questionando se haveria mesmo condição de uma redução maior da taxa básica, principalmente pelos números muito negativos que foram divulgados pelo Tesouro, um rombo das contas públicas de 56 bilhões no primeiro semestre. Agora, o Copom acabou sinalizando que pode manter esse ritmo de corte da Selic. Sim, ele até mudou com relação ao comunicado que ele havia feito em maio, quando da última queda, né? Lá em maio, a última queda tinha ocorrido logo depois daquele evento do dia 18 de maio, choque político com a JBS, e o Copom ficou preocupado e sinalizou que ontem ele iria reduzir o ritmo de 100 para 75. Chegou ontem, ele confirmou o 100, portanto, de certa forma, ele desfez aquele anúncio de cautela lá de maio e tirou do comunicado de ontem a cautela e sinalizou que provavelmente daqui a 40 dias, quando houver a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles vão manter o ritmo de 100, evidentemente se não houver nenhuma nova notícia no caminho, se tudo transcorrer como se sinaliza a evolução da inflação. De fato, teve esse seu comentário que várias pessoas estão olhando para isso e se perguntando se é possível um ciclo de queda de juros quando a gente tem uma situação fiscal tão ruim, né, as contas do Tesouro tão deterioradas. Mas o que ocorre é que a gente está com um processo de desinflação muito sólido, né? Estamos provavelmente no início da saída da maior recessão, a maior perda de PIB per capita dos últimos 120 anos da nossa história, e por conta disso a economia está muito fraca e os preços estão vindo para baixo. E vai ocorrer uma redução da taxa de juros até possivelmente ao longo desse ciclo de queda, abaixo do que a gente chama do juro neutro, né, que é aquele juro que mantém a inflação equilibrada, estável, num certo nível. A situação fiscal muito ruim, ela não é um impedimento para cortes de juros agora. O que a situação fiscal muito ruim sinaliza, se nós não conseguirmos arrumá-la no futuro próximo, nos próximos 2, 3 anos, é que quando a economia voltar numa certa normalidade de atividade, de emprego e de crescimento econômico, os juros vão voltar a subir. Agora, o fato é que a taxa básica continua muito alta, principalmente em relação a esse nível de inflação que se espera para o final do ano. E mais do que isso, tem todo o problema do custo do crédito, que ainda é uma trava a retomada da economia. Nós temos aqui até ouvintes reclamando exatamente disso, dos juros praticados ainda no Brasil, não é? O Brasil é uma sociedade, uma economia em que os juros reais são muito elevados e de duas maneiras eles são muito elevados. Primeiro, o juro básico, que é aquele juro mais sem risco, menor que existe, que é o juro que o Tesouro paga para captar recursos junto ao mercado no curto prazo, e esse juro que o Tesouro paga é muito parecido à taxa Selic, que é a taxa básica do Banco Central. Esse juro no Brasil, se olhar nos últimos 10 anos, é alguma coisa em torno de 6% real ao ano. É o 6% mais a inflação. É um juro muito alto, né? Se nós olharmos no nosso entorno, os países da América Latina, eles se financiam em geral com juros reais de 2%, 3%. A gente está no dobro disso. Então tem um início. E a linha caiu, Denise. Tivemos problema do contato, né? Samuel Pessoa estava falando das condições aqui da economia brasileira, em que a gente tem o dobro da média praticada em outros países. Se prevê uma inflação este ano na faixa de 3,3% e a taxa básica caiu para 9,25%. Samuel, sim, voltou, pode prosseguir, voltou a ligação. Desculpe. Em cima da taxa básica existe o que a gente chama a margem da intermediação financeira, né? Que é o lucro do banco. Essa margem no Brasil é muito alta. Então, uma taxa básica que já é muito alta em termos internacionais, em cima dela uma margem muito elevada, gera esse juro altíssimo no Brasil.
Esse é um tema complicado, está associado a diversas especificidades da economia brasileira, uma carga tributária elevada na intermediação, compulsórios que o Banco Central exige das instituições financeiras muito elevado, uma regulação muito dura sobre o setor, eventualmente uma redução da competição entre as instituições financeiras. Tem uma agenda muito complicada, o Banco Central está preocupado com esse tema, está tentando encontrar medidas que aumentem a competição e ajudem a reduzir a spread para baixo. A questão do juro básico, essa não tem jeito, essa é fiscal. É a nossa sociedade, o Tesouro Nacional, gasto do setor público muito elevado para uma capacidade de tributação que está nos seus limites. Se a gente não conseguir nos próximos 3, 4 anos lidar com esse tema, taxa básica vai voltar a subir muito. Ela está momentaneamente em queda e ela vai cair mais porque a inflação está despencando em função de uma crise econômica secular. Marcelo, nós conversamos com Samuel Pessoa, economista, pesquisador do IBRE-FGV. Professor Samuel Pessoa, muito obrigada, um bom dia.